Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, no bate-papo de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os medos e as inseguranças, né, que vão surgindo no decorrer do caminho. Eu fiquei um tempo sem trazer vídeos aqui pro canal. Vamos dizer que eu tava na noite escura da alma, mergulhada profundamente, né, na minha conexão, trabalhando sombras, e é um processo, viu? As sombras é um processo, assim, desafiador. Fiquei muito insegura com relação a gravar vídeos aqui pro canal. Nesse processo de trabalhar as sombras, eu acabei descobrindo é, uma crença com relação à minha pessoa. E tá sendo bem desafiador gravar esse vídeo, né? Depois de descobrir. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir gravar, porque o bate-papo de hoje é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Ouvindo, né, os vídeos, analisando os vídeos que eu tinha trazido aqui pro canal, entre outros vídeos, o que eu descobri? Eu descobri que eu não gosto da minha voz. Eu acredito que deve ter bastante gente aí que vai se identificar. E aí isso acabou me bloqueando. Hoje foi uma luta, eu me peguei pelos cabelos para conseguir gravar esse vídeo. Eu descobri que eu não gosto da minha voz, me incomoda, sabe? Eu descobri que eu não gosto. E aí, nos meus trabalhos internos, né, nesse meu processo, essa sombra ela veio assim para mim de uma forma muito clara e eu preciso trabalhá-la, né? Então, a sombra não é para você olhar para ela e falar, oi, tudo bem, não. Você precisa trabalhar, você precisa integrar essa sombra. E aí, se mostrou para mim de uma forma muito clara com relação ao trouxe, né, algumas situações da minha infância, né, de rejeição, de não merecimento, então isso acabou se manifestando dessa forma. E aí como que eu vou, né, compartilhar a minha expansão de consciência com essa crença dentro de mim? De que a minha voz é insuportável, que eu não gosto da minha voz. Então, vai ser um processo, tá? Eu gostaria de vir aqui contar para vocês que tá tudo uma mil maravilhas, né? Que a casa, o carro, o apartamento veio, que a minha vida tá uma mil maravilhas, que o meu casamento tá espetacular. Eu gostaria, sinceramente, porque é isso que a gente vê, né? É todo mundo falando, não, manifestei tal coisa, manifestei aquilo, a viagem, o emprego. Gente, a minha vida ainda tá se organizando. Tá? Então, assim, tem sido um processo. Eu ainda oscilo muito, ainda tenho muitos altos e baixos. Por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui mesmo no formato de bate-papo, sabe? Não para ensinar alguma coisa para vocês, tipo, ai, faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo. Eu queria mesmo era gravar um vídeo como um bate-papo, sabe? Desabafando de tudo assim que eu tenho vivido. E aí a gente pode até trocar experiências e se você já passou por isso, você puder deixar aqui embaixo nos comentários, né? Contando pra gente a sua experiência, como que você tem lidado, né, com isso, quais foram as melhores formas, né, de passar. Porque a gente acha que o caminho é tipo assim, despertei, pronto. Fui parar no Jardim do Éden e agora minha vida vai ser mil maravilhas. E não é tão simples assim. Né? O processo de integração com as sombras, ele é bem desafiador, porque você vai dar de cara com tudo aquilo que você não aceita em você, tudo aquilo que você escondeu, tudo aquilo que você não conseguiu digerir, você vai escondendo, você vai jogando para debaixo do tapete. Só que isso vai voltar. Isso vai aparecendo o tempo todo, seja nas pessoas, na sua família, né, nos vizinhos, no seu companheiro, isso tudo vai ficar aparecendo para você. E tomar consciência disso já é um salto. E é isso que tem acontecido comigo, sabe? Eu não consegui ainda fazer essa integração de transmutar minhas sombras em luz. Mas eu já tomei consciência, eu tô tomando consciência das minhas sombras. Uma das maiores foi essa, né? Da rejeição. Uma crença muito forte de rejeição, de não merecimento. Então, quando a gente grava, a gente precisa, né, assistir o vídeo, ver certinho se saiu bonitinho. E nesse momento, para mim, é bem desafiador, porque quando eu ouço a minha voz, é uma coisa de louco. E aí,
eu sei que eu preciso compartilhar, porque eu sinto esse desejo dentro do meu coração de compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, sabe? De passar para frente o que Deus tem feito na minha vida, a grande transformação. Porém, eu preciso lidar, né, com essa crença. E é trabalhando ela. Não adianta se eu for só meditar, ou só orar, só conversar com Deus. Ai, Deus, tira de mim. Tenho feito, sim, bastante Ho'oponopono para limpar essa crença de não merecimento, né? Mas é preciso trabalhar e ir para ação. A gente vive no mundo material, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a minha parte, eu tenho esse chamado, eu sinto dentro do meu coração de compartilhar, de passar para frente, porque eu sei que assim como eu, né, que cheguei nesse mundo do autoconhecimento assim meio perdida, sem saber para onde ir. Eu sei que tem muita gente que está chegando agora e no início é muito desafiador. Por quê? Porque a gente só assiste as pessoas falando que eu conheci a lei da atração e a minha vida mudou. Eu fiz tal técnica e manifestei o amor da minha vida e tô feliz, uma vida de comercial de margarina. Eu tenho o emprego dos sonhos. Eu manifestei o carro dos meus sonhos. Mas a realidade, assim, nua e crua, tudo é um processo. A natureza, ela é uma professora espetacular. Tudo é um processo, tudo leva tempo. Você planta uma semente, você não pisca e a árvore tá lá dando frutos e tal. Tudo, a gente tá numa dimensão que exige tempo para as coisas, né? O tempo ele existe aqui, fora daqui não. A gente cria assim, pensou, como diz o nosso professor Hélio Couto, a gente pensou, criou. Fora dessa dimensão. Nessa dimensão, as coisas levam tempo e a gente precisa de constância. A gente precisa continuar, sabe, nesse caminho. Uma coisa que tem me ajudado muito, que eu queria compartilhar com vocês, é lembrar que tudo que a gente está vendo aqui foi criado por nós anteriormente, num estado de consciência anterior. Então, isso tem me ajudado muito, porque às vezes a gente está aqui meditando, passando horas, eu já passei, eu falo porque eu já passei por esse estágio, porque o despertar ele tem vários estágios. E você tá aqui passando... Você tá aqui, né, em uma dessas fases do despertar, e aí vem uma situação e você fala, não é possível, mas eu tô vibrando alto, eu tô cuidando da minha energia, eu tô fazendo Ho'oponopono, por que isso tá acontecendo ainda? É exatamente isso. As situações que a gente está vendo aqui, elas são frutos de um estágio nosso anterior da consciência. Então, coisas que a gente está colhendo agora foram plantadas antes. A gente não está colhendo o que a gente está plantando agora, nesse exato momento. Foram coisas que a gente acabou plantando com sentimentos, né, e ações de antes. Não sei exatamente quanto tempo, mas coisas que a gente fez antes. Então, se você olha para o seu mundo agora, né, porque é isso que tem acontecido comigo. Eu olho para as situações agora e de repente alguma coisa não me agrada, né? Eu falo, nossa, mas por que isso tá acontecendo? Né? Eu não baixei minha energia dessa forma pra tal coisa, né? Ter vindo pra mim. Mas eu lembro que aquilo ali é um fruto. É um fruto de algo que eu plantei anteriormente, né? De um estágio da minha consciência anterior, quando de repente eu me deixei levar por alguma situação, baixei muito a minha frequência, baixei muito a minha energia. Então isso tem me ajudado, né, bastante. Na verdade, isso tem sido um grande divisor de águas, porque aí agora eu sei que a forma como eu me mantenho agora, como eu me sinto, né, a busca que eu faço, eu tento me manter sempre com a minha energia mais elevada, compartilhando, falando de Deus, pensando em Deus o tempo todo. Então eu sei que são frutos, são sementes, na verdade, que eu estou plantando e que eu vou colher. Mas nessa dimensão tudo leva tempo, né? Tudo precisa de tempo. A matéria precisa de tempo. Então, nessa dimensão, eu sei que no futuro, né, eu vou colher isso. Então, essa percepção da realidade tem me ajudado muito. Uma outra situação também que eu gostaria de compartilhar com vocês é sobre crenças. Né? Eu estava num processo assim de investigação, né? Porque eu queria saber quais eram as crenças responsáveis pela vida que eu tenho vivido hoje, porque a gente está criando o tempo todo a nossa realidade, de acordo com as nossas crenças. Então,
muito tempo estudando, né, meditando, conversando com a minha centelha, guias, mentores. E aí, o que que acontece? Eu recebi, né, a orientação. Na verdade, a gente acessa a nossa verdade, porque a verdade ela tá dentro da gente. Eu consegui acessar de que eu tô vendo as minhas crenças. E foi exatamente essa frase. Você tá vendo as suas crenças. E eu ficava assim, eu lembro que eu ficava, né, há um tempo atrás, eu ficava assim, nossa, qual crença é responsável por isso, isso e isso? Nossa, qual crença é responsável por eu estar com dificuldade com dinheiro? Qual crença é responsável por eu, né, não estar muito legal no meu casamento? Qual é a crença? E aí veio pra mim exatamente essa frase, você tá vendo as suas crenças. Então, quando a gente começa nesse caminho de despertar, é muito comum a gente ficar se perguntando quais são as crenças, investigando, né, buscando. Aí tem gente, eu já vi várias pessoas falarem assim, mas eu não sei qual é a crença responsável por isso e aquilo outro. Eu preciso saber, aí compra, né, vai buscar mentores e tal, para comprar curso, para identificar a crença e etc e tal. Eu já fui por esse lado, porque nesse caminho de despertar é muito louco, a gente fica perdido igual uma barata tonta, e no começo é muito difícil. E essa sabedoria, ela veio porque a gente tem as respostas, né? E quando a gente começa a se conectar com esse sagrado que existe dentro de nós, é muito louco, porque as respostas elas vão surgindo assim como literalmente num passe de mágica. E dentro dessa resposta veio isso pra mim. Você tá vendo as suas crenças. Então, o meu casamento é tudo que eu acredito sobre casamento. E isso, assim, quando essa resposta veio, ela deu tipo um boom na minha mente, porque veio com muita clareza. Eu comecei a entender, acessar, assim, a consciência da situação de uma forma muito diferente. Por quê? Porque olhando para o meu casamento, eu vejo tudo que eu acredito sobre casamento. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vi dos meus pais, das pessoas, dos amigos, da mídia, de todo esse planeta aqui. Tudo que eu acredito sobre casamento é o meu casamento. Então, se eu preciso mudar o meu casamento, não é a pessoa que eu preciso mudar. Não é o marido. Eu preciso mudar a forma que eu vejo, porque as crenças é a lente através da qual a gente enxerga o mundo. Então, a lente que eu enxergo o casamento é tudo isso que eu aprendi. Então, eu preciso fazer o quê? Trocar a lente, ou seja, mudar a crença. Esse é um outro processo também muito desafiador que eu estou trabalhando em mim, né? Pedindo ajuda para minha centelha, buscando essa sabedoria, né? Esse divino que tem dentro de nós, que tem todas as respostas, é um processo. Mas essa verdade, ela vem. Então, é preciso substituir. Então, o que a gente mais escuta é que casamento é ruim, que casar é questão de sorte, você encontrar uma pessoa boa, que o casamento é uma prisão, que o casamento te corta a liberdade, que por que inventaram o casamento. Então, assim, tudo isso eu ouvia. Eu sempre ouvi. Durante toda a minha infância, né, eu vi minha mãe sofrendo no casamento dela. Então, enfim, pra mim, o nome casamento, ele carregava um peso terrível. Ainda assim, eu casei bem, porque meu marido é uma benção. Eu casei bem, mas eu ainda vejo as crenças dentro do meu casamento. Eu ainda consigo, mesmo meu marido sendo uma benção, que não, isso é inegável, porque graças a Deus eu casei muito bem. Meu marido é um homem assim espetacular, mas ainda assim eu ainda consigo ver, mesmo ele sendo tudo isso, eu ainda consigo enxergar essa parte, sabe? Com essa lente de que, casamento corta a liberdade. Ai, porque o casamento não é tão legal quanto a gente pensava. Mesmo ele sendo uma bênção. Então, qual que é o trabalho, né, que eu tô fazendo agora? É um trabalho de substituir, segundo a minha centelha passou para mim, a gente precisa substituir a crença. Então, durante o dia a nossa mente ela fica rodando como se fosse um programa ali de computador. Fica rodando, rodando, rodando. Então só que isso é de forma inconsciente, tá? Às vezes a gente nem percebe. Dentro dessa programação estão aqueles pensamentos, inclusive das mulheres que vieram antes de mim, como minha mãe, minha avó, minha bisavó, e isso toda a minha ancestralidade, que também é um estudo que mais profundo aí. Então a gente carrega dentro de nós, né, no nosso DNA, essa carga das mulheres que vieram antes de nós. E dentro dessas mulheres, segundo o que eu acessei delas,
Todas elas não tiveram casamentos incríveis, felizes, com homens, né, que cuidaram delas, que trataram elas bem, não. Eram pessoas, mulheres negras, que viviam na roça, tiveram muitos filhos, sofreram, passaram necessidade, algumas, outras não. Umas os maridos venderam tudo, como no caso da minha avó, e deixou sem nada, tipo, pagando aluguel. Enfim, muito sofrimento. Então, a gente, de alguma forma, a gente carrega, né, essa energia dentro de nós, das mulheres que vieram antes de nós. Além de a gente também ainda manter uma coisinha chamada lealdade ancestral. Que o nosso ego, né, ele ainda mantém isso. Uma lealdade. Então, tipo assim, não, todas elas passaram por isso, então, mesmo eu tendo casado bem, eu preciso ter pelo menos um pedacinho daquilo lá, porque eu preciso fazer parte daquilo, né? Minha ancestralidade são as mulheres que vieram antes de mim, então eu não posso me soltar delas, porque senão eu vou ser diferente, né? Eu não vou mais fazer parte, a gente precisa desse pertencimento. Então, é muito profundo, gente, esse trabalho é muito profundo, só que é libertador também. Então, dando uma resumida aqui na história do casamento, é uma mudança, né? É você substituir essas crenças por essas, né? Então, dentro daquele programa que fica rodando, o que é que eu tenho feito? Eu decidi, eu penso assim, conscientemente, né? Porque essas crenças, elas estão no inconsciente, a gente não percebe. Mas, conscientemente, a gente consegue substituir elas. Então, eu paro, eu analiso, eu falo, não, o casamento é uma bênção, porque duas pessoas escolherem ficar juntas, construir família, né? Porque o casamento, ele frutifica. O casamento, imagina, você se une a uma pessoa, você encontra uma pessoa que você ama, você escolhe ficar com ela, porque pai, mãe e filho a gente não escolhe, o marido a gente escolhe, né? A esposa a gente escolhe, o cônjuge a gente escolhe. Você escolhe, você encontra uma pessoa legal, você escolhe passar a vida com ela, vocês ficam juntos, vocês frutificam, vocês têm filhos, né? Porque os filhos é o fruto disso. Gente, o casamento, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Então, são esses pensamentos que eu tenho mantido dentro da minha mente para quebrar esse ciclo, sabe? Que sempre tá ali, né? Eu sinto as minhas ancestrais ali dando uma cutucadinha, tipo, mas é isso, mas é aquilo. E eu sei que... Só que assim, quando a gente começa nesse caminho de autoconhecimento, a gente vai tomando consciência daquilo que é nosso e daquilo que não é. Então, eu percebo que esses pensamentos, né? Essas programações, elas não são de mim. Elas não são meus, elas estão lá para trás, de pessoas que já passaram, que estão lá atrás. Então eu as honro pela vida que veio para mim através delas, mas eu quebrei esse ciclo. E eu inclusive, já conversei com elas, né, durante um processo de meditação e soltei esses laços que me uniam a elas com essas crenças. Então, o que acabou em mim, o que a minha mãe, minhas avós, as minhas tataras e blá 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 lá pra trás, elas pensavam a respeito de casamento, de homens, né, que homem não presta, eu ouvi, eu cresci ouvindo, homem não presta, homem não presta, homem não presta. Então eu quebrei esse ciclo em mim, eu quebrei. Com relação ao... Esse assunto, ele rende mais, se vocês quiserem que eu traga mais um pouquinho, né, da minha experiência sobre essa questão da ancestralidade, da lealdade, né, que a gente mantém com as nossas mulheres antes de nós, vocês escrevem aqui que eu gravo mais, tá bom? Eu falo um pouquinho mais com vocês sobre isso. Com relação à crença sobre escassez, porque dentro dessa verdade, né, que veio essa verdade que veio pra mim, né, o meu saber divino, que eu tava vendo as minhas crenças, então assim, foi de uma forma literal e universal sobre tudo. Então, por exemplo, a minha maternidade são as crenças que eu mantenho. Então, se eu acredito que a maternidade, ela é uma bênção, que ter filhos é maravilhoso, que ter filhos... Os meus filhos, eles só vão me trazer alegria. Se eu acredito que ser mãe é padecer no paraíso, como eu sempre ouvi, você vai padecer no paraíso, porque eu passei isso com a minha primeira filha. Por quê? Porque eu acreditava 100% nisso, que ser mãe é padecer no paraíso. Então, assim, já foi sofrido pra ter o bebê, sofri muito na minha primeira gestação, na minha primeira filha. Então, assim, foi padecer do início ao fim, e no fim ainda continuei padecendo, porque ela nasceu autista, nível 3 de suporte. Depende de mim, né, pra tudo. Então, assim, a crença, ela tomou forma e veio na minha filha. Porque eu amava, né, que era o paraíso, mas é o amor junto com a dor. Então, dentro dessa crença de ser mãe e padecer no paraíso, tipo assim, o amor e a dor juntos. Isso é a maternidade. Essa era a crença que eu ouvia. Só que dentro desse processo de mudança, e eu comecei a viver isso também com meu filho Pietro, porque eu também sofri muito no parto e blá, 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 blá. Mas eu, com esse processo, né, já de 4 anos, dessa mudança
4 anos. Essa mudança interna de crenças, já mudou a situação com meu filho. E com a minha filha, que é a bebezinha, a de 4 anos, é completamente diferente. Então eu consegui soltar essa crença de ser mãe parecendo paraíso. Eu tô conseguindo, aliás, soltar. Então, assim, eu tenho olhado pra maternidade e tenho pensado, a maternidade é uma bênção, não parecendo paraíso. A maternidade é puro amor, é só amor. A maternidade é só amor. Ser mãe é a maior alegria que um ser humano pode ter. Mulher é uma das maiores, né? Não a maior, porque tem gente que não nasce pra ter filho e realmente tá tudo ok, tá tudo certo. Tem gente que não deseja e tá tudo ok. Mas para quem deseja, ser mãe é a maior alegria que a gente pode ter no mundo. E não tem nada de dor, de padecer no paraíso, isso e aquilo não. Ser mãe é maravilhoso, ser mãe é espetacular. Então são crenças que a gente vai mudando. A gente só enxerga o que as nossas crenças permitem, é um óculos. Para mudar o que você está enxergando, você precisa mudar o óculos, mudar a crença. E para mudar a crença, a gente precisa ficar repetindo dentro desse programinha que fica rodando na nossa mente. Então, ser mãe é uma bênção. E hoje eu tenho visto isso dentro da minha casa, com os meus filhos. A minha maternidade é uma bênção, mesmo com a minha filha anterior, que é autista. Sabe, tudo foi se encaixando. Conforme fui mudando as minhas crenças, até aquilo que antes era muito doloroso, né, que era o autismo, ele tem se tornado uma bênção. Ela é uma bênção, mesmo com o autismo. Então, a questão financeira, né, que aí demanda um longo, e senão esse vídeo vai ficar muito longe, já tá com 20 minutos. A questão financeira, o que eu tenho vivido, a forma como a minha vida financeira é as minhas crenças. Segundo que a minha centelha falou pra mim, eu só enxergo as minhas crenças, eu não preciso pesquisar, mas qual crença é responsável por tal coisa, por eu ter perdido o emprego. Não, eu tô vendo as minhas crenças. Então, se eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro, essa é a minha crença, que se eu ganho dinheiro trabalhando muito. Se eu tenho, por exemplo, eu tô construindo a minha casa, e a minha casa a gente tá construindo desde que a gente chegou aqui, nessa cidade, há 4 anos. 3 anos e meio, mais ou menos. E tem sido muito difícil essa construção. A casa está inacabada, falta portas, falta um monte de coisa. Então, assim, a gente só terminou os quartos, falta pintar, falta fazer um monte de coisa, falta comprar os móveis, que a gente ainda não tem tudo, então ainda falta um monte de coisa, falta pôr o piso da sala. Enfim, falta um monte de coisa. E tudo tem acontecido com dificuldade. Tudo tem acontecido com muita dificuldade. Então, qual é a crença? É que a vida é difícil. Construir é difícil. Eu sempre ouvi isso. Nossa, construção, você é louco. Construção é difícil. Você construir uma casa, meu Deus. Você não compra uma calcinha quando você está construindo. Você não pode comprar suas roupas ficar rasgada quando você está construindo. Então, assim, eu sempre ouvi isso. Eu, inconscientemente, né, lá no fundo de mim, uma parte minha acredita, porque é o que eu tenho visto aqui na minha casa. Tem sido muito difícil a gente construir, não a ponto de deixar a roupa rasgada, porque isso eu não deixo. Mas a parte de construção tem sido muito difícil. Tem sido muito difícil, por quê? Porque é uma crença, então eu tenho que trabalhar essa crença. Que a construção é fácil. É fácil construir, não tem dificuldade. Ah, mas e o dinheiro para ganhar? É fácil ganhar dinheiro. O dinheiro tá aí fora, a gente só precisa aprender a troca. Né? Eu dou o que uma pessoa precisa e ela dá o dinheiro para mim. Então é uma troca que a gente faz, porque o dinheiro é energia. Eu troco a minha energia com o dinheiro da pessoa, né? E quando eu faço as coisas fazendo aquilo de melhor, com amor e tudo mais, o dinheiro ele vem para mim. Então é essa crença que eu preciso colocar. Para mim é a mais difícil de todas. Eu não vou mentir para vocês. Para mim tem sido a crença mais difícil, essa com relação a dinheiro. Eu nasci num ambiente muito escasso, de muita dificuldade. Eu vi a minha mãe, que é a pessoa, assim, minha referência, né, com quem eu mais amava, eu vi ela passando muita dificuldade. Então, assim, a gente cria aquela lealdade que eu falei pra vocês anteriormente, né, a lealdade às mulheres, né, antes de nós. Então, assim, a escassez, a gente cria lealdade com as nossas mulheres anterior. A gente traz no DNA, até de vidas passadas, de situações. O que mais sobre a escassez? A gente acredita, né, firmemente. A escassez também está muito ligada com a relação com o casamento. Então isso aí também pesa, porque quando o casamento ele tá harmonioso, você vê que é tudo uma coisa une a outra, né? Quando o casamento ele é harmonioso, ele é como um jardim florido, que tudo prospera, tudo flore, tudo, sabe, fica aquela coisa linda. Quando tem algumas coisas ali que não tá legal,
fica um jardim meio morto. Então a escassez entra, a falta de amor entra muito. Então é algo que a gente precisa muito trabalhar em nós, né? Então a escassez é um processo, assim, pra mim é o mais desafiador. Por quê? Porque eu tava acostumada a sempre olhar porque tá faltando. Então, tipo assim, construir a casa, a gente construiu os quartos, mas falta colocar o piso, mais falta isso, mais falta aquilo, mais falta arrumar, mais falta comprar o portão, falta fazer o muro. Então, assim, a nossa mente, ela tá treinada, a nossa mente, ela é treinada pra escassez. Essa é a verdade. A gente é treinado a olhar o que tá faltando e não o que tem. E graças a Deus a gente tá dentro de uma casa confortável, toda bonitinha, passada a gesso. Cada um dos meus filhos tem uma cama, coisa que eu com meus irmãos a gente não tinha, a gente dormia tudo bolo junto, era uma coisa de louco. Então, assim, é muito diferente. Só que a mente, ela ainda vai pra escassez. Então é um processo, sabe, de treinar mesmo a mente, né? Um processo que eu me pego assim sempre buscando, sabe, olhar sempre pro que já tem, em vez do que tá faltando. Mas a escassez, a gente entra muito na questão da lealdade aos nossos. E a nossa mente, ela tenta economizar energia de todas as formas, né? A nossa mente, ela é uma preguiçosa. Ela vai tentar economizar energia. Então, qual a melhor forma da mente economizar energia? Repetindo. Ela não quer aprender nada novo. Ela quer continuar no que é familiar, né? Então, ela vai repetir tudo que ela viu no decorrer da vida. Então, o que a minha mente viu no decorrer da minha vida? Escassez, né? A minha mãe passando muita dificuldade com a gente e tudo mais. Para construir, foi uma dificuldade imensa pra gente construir uma casa, eu com a minha mãe, com meus irmãos. Então a minha mente, ela vai tentar recriar de todas as formas isso na minha vida agora. E é um processo, e o autoconhecimento, ele ajuda a gente a ver isso. Porque antes eu não tinha consciência. Como que eu vou trabalhar em algo que eu não tenho consciência, que eu não sei? Quando a gente começa a tomar consciência das coisas, é como se o sol, ele clareasse tudo. Porque aí você começa a perceber que, não, isso aqui é assim, tá, então o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar nisso aqui, entende? Então, assim, é um processo. Mas eu vou encerrar o vídeo, gente, já tá muito longo. Se vocês quiserem mais bate-papo, escreve aqui embaixo, tá? Eu pretendo trazer os vídeos mais nesse formato de bate-papo, tá? Mas futuramente eu posso trazer vídeos ensinando técnicas e coisinhas que eu gosto de fazer pra manter a minha vibração alta, sabe? Nesse trabalho, né, de crenças. Mas eu vou tentar trazer vídeos sempre nesse formato de bate-papo, de como tá sendo, porque não é esse mundo cor-de-rosa como a galera pinta aí no YouTube, tá? É um processo e leva tempo. E é mergulhar na sombra. E olhar pra sombra dói, porque você não quer olhar pra sombra. Você não quer aceitar que você é responsável por aquilo. E do mesmo jeito que você criou, do mesmo jeito que eu criei a escassez, né, a dificuldade, do mesmo jeito que eu criei isso, eu posso descriar. Mas eu preciso me conectar com o divino. E para me conectar com o divino, eu preciso soltar a mão do ego. Eu preciso aprender a ouvir a minha voz e dizer, tá tudo bem. Tá tudo ok. É a minha voz, tá tudo ok. É a voz do corpo que eu tô usando nesse momento, tá tudo bem. E é desafiador. Tá bom? Obrigado se você ficou até aqui. Comenta qualquer coisa aqui embaixo, que aí você vai me ajudar a continuar, né? O YouTube vai entregar, quando vocês comentam, quando vocês deixam um joinha, o YouTube ele começa a entregar os vídeos. E isso vai me ajudar bastante, tá bom? Beijos!